Será que já tem gente online? Vamos ver. Adicione seus slides, olha, seria legal, sabia? Olá, galera. Deixa eu ver quem tá. Eu tenho lá de colocar aqui, então. Deixa eu colocar aqui. Vou tirar o microfone. Pessoal, vocês estão ouvindo aí? Se estiver ouvindo, fala um oi aí pra gente, só pra gente saber se tá tudo ok com o som, se tá tudo ok com a imagem, como que estão as coisas. Agora não estou escutando. Vamos lá, pessoal. Quem estiver na sala aí, fala um oi pra gente, só pra gente saber como é que tá. Ah, legal. Farmácia Bioervas. Aí, agora sim, aí, agora, pessoal. A imagem tá boa também, a imagem? O áudio e a imagem? Oi, ouvindo e vendo. Então tá. Vamos começar então? Vamos lá? Vou fazer uma pergunta por aqui, tá, gente? Que vocês estiverem precisando aí, eu já tenho algumas perguntas aqui, o pessoal tinha bastante pergunta, a gente vai responder nos momentos certos as perguntas, ok? Mas já vamos começar, primeiro dando uma azeitada no assunto? Vamos lá. Então a Jussara vai começar então. Bom, pessoal, boa tarde, eu sou a Jussara, para quem não me conhece, trabalho aqui com o Neto. Além dessas perguntas que a gente recebeu aqui via chat, a gente recebeu algumas outras perguntas também de clientes que nos acessaram via e-mail ou por WhatsApp, enfim. E aí, antes da gente agendar esse webinário, a gente decidiu avaliar as perguntas que a gente recebe com maior volume, consolidar tudo para trazer resposta de algumas perguntas aqui para vocês, tá? E aí, assim, a primeira pergunta que a gente recebe muito é como construir um posicionamento usando as redes sociais, que é uma pergunta que é bem generalizada. Está travado? Fernanda está falando que está travado. Está travado? Para outras pessoas também? Pessoal, vê se está travado. Viviane, Angelita, como que tá? Fernando, que falou que a imagem e o áudio estavam ok. Não. Então vamos lá. Está funcionando, normal. Funcionando, né? Isso. Ah, legal. Então, o primeiro passo para a farmácia começar a se posicionar, a se destacar nas redes sociais, é o posicionamento. Tá? Então, o que precisa ser feito? A gente precisa pensar em criar, definir e planejar um posicionamento antes de começar a fazer as publicações. E aí, assim, o que é muito importante? Ter aí uma disciplina e uma rotina de trabalhar conteúdos e se definir uma linha editorial que deve ser seguida. Então, é fundamental que tenha essa linha editorial bem definida e que haja consistência no que se fala e constância também, ou seja,
A partir do momento que a farmácia começou a realizar um trabalho nas mídias digitais, esse trabalho ele precisa ter frequência, precisa ter rotina, ele precisa efetivamente acontecer, tá? E aí a farmácia vai fazer um trabalho de geração de conteúdo, principalmente, né? Esse é o ideal, para poder começar a pensar em lá na frente vender o seu produto, seja um infoproduto, né? Que é um produto, um e-book, ou, de fato, o produto que a farmácia vende, que são as formas, o produto acabado, enfim, aquilo que ela deseja divulgar, né? E aí, outra dica extremamente importante é que a farmácia tenha uma segmentação bem definida, ou seja, um trabalho nichado, geralmente, ele dá muito mais resultado do que quando a farmácia trabalha o seu negócio de forma muito genérica, ok? Neto, quer falar? A hora que você quiser falar alguma coisa, fica à vontade, tá? Não, pode continuar. Então, aí, assim, o posicionamento é fundamental para quê? Para que as pessoas consigam identificar quem vocês são. Vocês vão transmitir os seus diferenciais e o público vai entender isso. Por isso que a farmácia precisa ter um posicionamento. Então, vamos lá. Farmácia que se posiciona como a principal farmácia dermatológica da cidade. A farmácia que entrega os melhores nutracêuticos da cidade, ou tem farmácia que quer se posicionar como a melhor farmácia de manipulação da cidade, enfim, qualquer posicionamento que seja, até, de repente, a farmácia que tem um melhor preço, enfim, obviamente que o ideal não é trabalhar isso, né, mas o importante é, primeiramente, definir esse posicionamento, definir o nicho que quer atuar, para você poder segmentar as publicações que você faz nas redes sociais. Porque as redes sociais permitem que você faça um trabalho extremamente assertivo quando você usa segmentação. E aí, a terceira dica aqui para fazer a segmentação, você precisa definir quem é a persona. Quem é a pessoa que vai receber o seu conteúdo online. Para quem você vai direcionar esse conteúdo. Aí acho que o Neto quer falar alguma coisa sobre a persona. Né? Então, voltando um pouquinho, gente, assim, ó. A farmácia de manipulação é muito dinâmica, né? Então, tudo acontece ao mesmo tempo. Às vezes, você, ao mesmo tempo, recebe uma fórmula de nutracêutico, uma de cosméticos, uma de medicamento, uma tópica, uma oral. E o que acontece? Com essa diversidade, com esse mundo dinâmico, é muito difícil você conseguir conversar com todo mundo e vender tudo. Então, assim, quando a gente fala em você ter um posicionamento, é você preparar uma campanha. Então, vamos supor... eu tenho lá no grupo de gestão, lá tem a Andréia da Lantana, que é uma farmácia focada em nutrição. Ela já tem esse DNA de trabalhar 12 anos com nutrição. Mas, ao mesmo tempo, tem a Rosângela do Essencial de Brasília, que trabalha bastante com nutrição, mas com dermato também. E tem a Farmacório em São Paulo, que trabalha com dermato. Então, assim, quando a gente vai montar uma estratégia de divulgação dentro do mês, é importante a gente saber assim, não, esse mês eu vou trabalhar esse produto. Ou se não, se você vai trabalhar mais produtos de áreas diferentes, é você definir muito bem o público-alvo de cada produto. Por isso que vem a persona. Eu vou dar um exemplo para vocês de como a gente trabalha esse público-alvo, né, e essa persona. Eu vou falar um pouquinho sobre o meu caso, sobre a Consulfarma. O que nós fazemos na Consulfarma? Quem é o nosso público-alvo? São os farmacêuticos que trabalham em farmácia de manipulação. Ok? E quando a gente começa a olhar esse público-alvo, a gente começa a entender que a maioria das farmácias do Brasil hoje tem na direção dela uma mulher. E aí a gente entra lá no panorama setorial da Farmag, onde fala que são mulheres com faixa etária de 43 anos. Que 96% do mercado hoje está no Simples, tem até 5 funcionários. Então, assim, a gente começa a desenhar o que uma mulher de 43 anos, farmacêutica, empresária, como que ela pensa. E aí a gente começa a desenhar a nossa persona. Ela ao mesmo tempo que ela é uma farmacêutica que ama o que ela faz e ela estudou para cuidar de outras pessoas, ela é empresária também. Então ela tem um pouco de receio que talvez o negócio dela não seja reconhecida como uma boa profissional, né? Além disso, ela tem carga dupla, muitas vezes, porque ela é casada, tem filho em casa. Então, a gente começa a desenhar detalhadamente, né, o que essa pessoa, como que ela age, como que ela pensa. A gente tenta juntar isso em dados para que quando a gente vá fazer uma campanha,
a gente já saiba com quem a gente está conversando, né? Então, isso é criar a persona. Se quiser, eu posso até colocar para vocês depois um slide, eu vou ver se eu consigo colocar aqui, um slide sobre persona, tá? Então, a persona, o que ela é? É você pegar a definição específica de quem é aquela pessoa, né? Os detalhes sobre hábitos e trabalhos, o personagem específico e o consumidor ideal para aquele produto. Então, se estamos falando de queda de cabelo, a gente tem que criar as personas para queda de cabelo. Se estamos falando de emagrecimento, nós vamos criar a persona necessária para o emagrecimento. Deu para entender o que é persona? Todo mundo aí já sabe o que é persona. Tranquilo? Você quer ressaltar alguma coisa sobre a persona? Não. Só quero ressaltar sobre conteúdo. Então, assim, algumas coisas que a gente tem que ter em mente, né? A gente está gerando valor para o cliente. A gente tem que pensar a partir do pressuposto que não dá para ficar colocando só frase motivacional, falando só de produto, porque a gente tem que pensar o seguinte: o cliente, ele compra uma revista para ver anúncio ou para ler conteúdo? Ele compra para ver conteúdo e, de quebra, ele passa a ver os anúncios que estão na revista. A gente liga a TV para ver conteúdo ou para ver anúncio? A gente liga a TV para ver conteúdo e, de quebra, a gente vê as propagandas que passam na TV. O cliente que está nas redes sociais, ele se comporta da mesma maneira. Ele quer ver conteúdo e, de quebra, obviamente, ele vai acabar vendo alguns anúncios por lá, natural. Mas o que vai chamar a atenção do cliente são os conteúdos que a farmácia vai gerar. Então, você precisa começar a gerar conteúdo, gerar valor para esse cliente, para depois passar a monetizar a partir desse conteúdo que você gera. Outra coisa importante, quando for planejar esse conteúdo, tem que ter coerência entre o que você entrega e o que você fala. Então, por exemplo, você está falando de um ativo para emagrecer nas redes sociais. A hora que o cliente chega lá, o cliente que foi impactado por esse anúncio, ele chega na farmácia, o seu balconista, ele tem que saber o que está acontecendo nas redes sociais. Ele tem que saber como conduzir aquela negociação, como atender o cliente, baseado naquilo que o cliente viu nas redes sociais. Então, precisa ter coerência. A sua equipe precisa incorporar aquilo que está se falando nas redes sociais. Afinal de contas, as redes sociais passam a ser uma outra vitrine da sua farmácia. Ela é uma extensão daquilo que você tem aí na sua loja física. Perdão. E o maior erro, né, que é uma coisa que também as pessoas perguntam muito, são o quê? Falta de consistência, começar a publicar e depois parar, não dar continuidade. Muitas vezes acontece da pessoa entrar numa página que ela tinha lá a rotina de ver anúncios daquela página, onde ver conteúdo daquela página para de aparecer para o cliente, né, para de ser interessante. Ele entra na página e não tem mais postagem. O que ele vai entender sobre aquela empresa? Que a empresa fechou, que não existe mais, enfim. Então, precisa ter constância também nas publicações. E aí, assim, 3 perguntas que vocês devem se fazer quando for gerar o conteúdo. Quando for fazer esse planejamento da linha editorial de conteúdo. Como que eu quero ser reconhecido pelo meu cliente? Isso é fundamental para definir a linha editorial de vocês. Qual é o público que eu quero atingir? Também é fundamental. Não dá para agradar todo mundo. Não dá para resolver todas as dores de todos os clientes. A gente precisa resolver, entender e definir quais são as dores que a gente quer resolver. E a terceira pergunta é: onde eu posso desenvolver autoridade e credibilidade? Como que eu quero ser reconhecida? É como a melhor farmácia de manipulação, aquilo que a gente já falou, né? É como a melhor farmácia dermatológica, enfim. Então, são 3 perguntas que necessariamente precisam ser feitas antes de iniciar esse planejamento de conteúdo. E aqui eu quero dar uma dica bônus para vocês, tá? Para quem não usa ferramenta de planejamento, tem uma ferramenta muito legal chamada Trello, que é uma ferramenta extremamente completa. Escreve aí, né? Trello. Que é uma ferramenta... com 2 anos, né? Tá certo. Se você for usar sozinha ou você for compartilhar os seus projetos com mais uma pessoa, você consegue ter acesso ao conteúdo, à ferramenta de forma gratuita, você nem precisa pagar, tá? E nessa ferramenta, ela tem um dashboard muito interessante lá, a tela que você olha os seus projetos, que você pode definir como o que você tem para fazer, o que você está fazendo e o que já está feito.
e você consegue programar as datas que você precisa entregar cada atividade, entregar o seu planejamento, e isso você vai receber essas informações por e-mail. Você pode fazer tudo isso pelo computador, e você tem um aplicativo no celular que também pode te ajudar a consultar as suas tarefas. Então, assim, para uma mulher empreendedora, que é multifuncional, que faz muitas coisas ao mesmo tempo, como o Neto falou, é fundamental que se tenha se você não... Você pode ter uma planilha de Excel, você pode ter, enfim, formas de organizar o seu planejamento, mas essa é uma ferramenta que é muito legal, uma ferramenta gratuita que vocês podem ajudar e que vai fazer muita diferença na gestão do dia a dia de vocês. Vou dar um exemplo. Ontem eu estava em casa, e aí não vou falar, uma proprietária, não vou falar, prometi que eu ia falar o nome dela. A farmácia me chamou e falou assim, Neto, eu venho fazendo postagens e eu estou impulsionando e eu não estou conseguindo fazer conversão do cliente. Né? O cliente, eu até tenho like, eu até tenho comentário, mas não consigo fazer conversão com o cliente. Alguém de vocês aí passa pelo mesmo problema? Que vocês pegam, faz a postagem, escreve o texto da postagem, impulsiona, o cliente comenta, o cliente dá like, mas não consegue converter para vendas. E aí eu falei para ela assim, viu, me manda foto de como você fez o anúncio, né? E eu comecei a pegar. De cara, o que eu vi? Eu já peguei que estava fazendo uma promoção de produto, né? E a gente sabe que cada vez mais fazer venda de produto, você não tem engajamento. Inclusive, até num evento que eu fiz aqui na Consfarma, que eu falei um pouquinho no Facebook, eu mostrei 2 fotos de 2 farmácias. Uma farmácia colocando assim, chegou a linha de produto X, tipo, tinha assim, 2 likes, nenhum comentário. E a outra que pegou a mesma coisa, só que transformou num conteúdo. Então, assim, você tem problema com manchas no rosto, já pensou em tomar um produto via oral que seja ao mesmo tempo despigmentante, sabe? Escreveu um conteúdo colocando uma imagem bacana, e aí ela não fez uma venda, ela trouxe uma solução para o cliente, e ela teve muito mais retorno, né? Então, quando a gente for fazer uma postagem, é muito importante a gente analisar isso e saber que o cliente, quando o cliente compra, ele compra por 3 motivos. Ele tem um problema, outro, ele tem uma necessidade, e o outro é por desejo. Quando a gente está falando em desejo aí tem desejo de marca. Aí você pode fazer direto uma venda descarada de um produto, porque é desejo. Vamos supor, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês, uma analogia, tá? Aquele Luminous Hair. Aquele Luminous Hair, o pessoal que lançou o Luminous Hair, ele fez um trabalho de marketing em cima que as mulheres que querem comprar Luminous Hair. Então ele colocou quiosque no shopping. Então assim, a mulher que já conhece o Luminous Hair, ela quer comprar o Luminous Hair, né? Vocês conhecem o Luminous Hair? Vocês estão aí hoje online? Então, nesse caso, ele pode até fazer conteúdo falando sobre fortalecimento de cabelo, tudo, mas se ele fizer Luminous Hair, ele vai ter retorno, porque as pessoas querem comprar Luminous Hair. Agora, as pessoas que têm problema de queda de cabelo, ok? Só que não sabem ainda do Luminous Hair, mas sabe que tem aquele problema, não vai adiantar você vai colocar um produto direto, você fazer uma propaganda descarada, você não vai ter retorno. Então você vai ter que engajar esse público. E aí, a gente tem 3 regrinhas, que são 3 regrinhas bem bacanas para a gente trabalhar com o Facebook, eu vou escrever aqui. Que são 3 regrinhas que vocês têm que pensar sempre, que é a atração, o engajamento. Posso e também falar da atração, então, rapidinho, pensando em atração? A conversão, né? Esses são os 3 pilares que, quando a gente for fazer, os 3 pilares de sucesso para a gente trabalhar com as redes sociais, com o Facebook. Esses 3. Fala um pouquinho de atração, Não, a atração, só pensando aqui, ó, na geração do conteúdo, né? A primeira coisa que você vai pensar é como que eu vou definir uma estratégia de conteúdo para minha audiência. Então, atração. Como que eu gero atração? Produzindo conteúdo de valor para o cliente, é isso que o Neto acabou de falar agora. Que seja consistente e que seja útil para o seu cliente. Essa é a melhor forma de você conseguir atrair a sua audiência. Outra coisa muito importante... engajamento. Vou falar do engajamento. Aí é o engajamento. Então pode falar. Não, pode falar. Então, porque outra coisa muito importante falar para vocês, antes de entrar em engajamento,
é a gente ter uma agenda, né? Então, a gente saber o que a gente vai postar, ok? No dia que a gente vai postar e analisar qual é o melhor horário da nossa página. E como que você faz para analisar? O Facebook, ele tem os melhores horários que é dele, mas isso não quer dizer que é o melhor horário da sua página. Então, o que você faz? Começa a fazer teste. O que você faz? Começa a posta uma, segundo o horário deles, que é o horário nobre, que é por volta da meio-dia, que não é o mesmo horário da minha página. Minha página é 8 horas da noite, é o melhor horário que ela tem. Já mudou esse horário nobre ou ainda continua? Isso vai depender muito do que a gente orienta o cliente a olhar muito a performance na página, então, porque varia muito. O que eu faço? Eu faço isso. O que eu faço? Eu vou lá e posto, por exemplo, durante o dia, posto à tarde, posto depois das 20 horas e eu vejo quando dá mais engajamento. Para mim, Neto, o melhor engajamento é depois das 8 da noite. 8 horas da noite é o horário pico da gente, de eu ter retorno. E como que eu faço para engajar meu público? Quando eu escrevo conteúdo, eu vou lá e eu falo para eles assim, tipo, marque um amigo, eu falo, que tem a ver com esse conteúdo, deixe um comentário se você também passa por esse problema, né? E com isso, eu vou fazendo ele engajar comigo, né? E aí, o que acontece? O que mais? Quer falar alguma coisa sobre engajamento? Só pensar, né, no que produzir de conteúdo. Acho que é o mais importante, é sempre pensar no que a gente vai conseguir construir de conteúdo, e isso tem que ser bem planejado para conseguir fazer com que esse engajamento aconteça. E usar esses gatilhos que o Neto falou, né? Pedir o comentário da pessoa, fazer em formato de pergunta. Isso. Eu sempre chamo para ação, né? E vocês podem ver, cada pessoa gosta de trabalhar de um jeito, gente. Oi? Então arruma aí. Arruma aí do jeito que você quiser. Ficou melhor. Assim, eu sempre chamo para ação. Eu faço uma coisa que o pessoal do marketing aqui detesta. Eles me xingam sempre. Que eu faço o quê? Quando eu chamo para ação, eu grito. Eu coloco em letra maiúscula. Sempre. Não façam isso, porque isso... Não, é muito sério agora. Isso diminui o alcance da publicação. Então, não coloque em letra maiúscula, porque isso diminui muito o alcance da publicação. Eu sempre faço isso. Não dá dica errada, né? Então, mas você vê, para mim funciona. Tá? Por isso estou falando, é muito importante a gente testar tudo sempre, tá? Então façam perguntas, manda marcar um amigo, faça isso que é muito importante, ok? Conversão. Falar um pouquinho sobre a conversão antes da gente entrar nas partes mais, só para terminar os 3 pilares. Eu vejo muita farmácia, quando tem comentário, porque eu pesquiso, eu fico olhando no Facebook tudo, eu vejo muita farmácia querendo fechar a venda pelo Facebook, né? Gente, o Facebook, eu entendo ele, Neto, entendo ele como uma plataforma de chamariz e para você trazer esse cliente interessado no seu produto. Na minha opinião, todas as vendas do Facebook têm que ser feitas pelo telefone. Quem telefona, liga mais. E como que eu faço isso? Chama o cliente por inbox. Pega e fala, vou mandar a informação em inbox, pede o telefone do cliente, liga para o cliente e conclui a venda. Nunca coloque comentários com preço, tá? Uma porque a RDC não permite. A RDC não permite. E outra porque se você coloca o preço lá, o seu concorrente, ele vai ver que você colocou o preço e ele vai lá mandar um inbox falando, aqui na farmácia a gente faz mais barato. Então você pode acabar atrapalhando o seu negócio, tá? Jussara, você quer seguir? Porque assim, eu queria falar um pouquinho sobre a imagem correta de usar. Pode falar. Tá, então assim, quando a gente for segmentar, é muito importante a gente conhecer todas as segmentações do Facebook. O Facebook hoje, ele tem mais de 700 maneiras diferentes de você impulsionar. Na hora que você for impulsionar, deixa eu ver se eu consigo... Acho que é só importante a gente entender, a gente não fez essa enquete aqui antes, mas assim, todo mundo está familiarizado com os termos do Facebook, todo mundo faz publicação, acho que seria legal a gente saber aí de vocês. Isso. Porque até para a gente saber se a gente entra no detalhe do que é impulsionamento, né, ou se a gente pode continuar aí e prosseguir com o conteúdo. Porque acho que, não sei se as pessoas não estão habituadas a fazerem publicações no Facebook, é importante saber
que você não consegue fazer propaganda de forma gratuita no Facebook. Ele já entendeu que ele é uma ferramenta que monetiza negócios, né? Então, que ele vende publicidade para empresas. Então, para que você consiga ter sucesso, consiga entregar a sua comunicação para o seu cliente, para a sua audiência, você precisa investir, você precisa pagar, como se fosse uma mídia paga. Assim como você paga para estar numa revista, numa outra mídia convencional offline, né? Mídia impressa. Então, no Facebook, a regra ela é a mesma. Só que a boa notícia é que você consegue fazer essa entrega com menos dinheiro. E também consegue fazer essa entrega muito mais organizada e efetiva, porque vai fazer de forma segmentada. Pessoal, vamos perguntar então, para ficar mais fácil, tá? Vocês já têm uma página da farmácia e já impulsionam? Coloca para mim aí, ok, quem está assistindo, para a gente saber se vocês já fazem impulsionamento, se já tem um gerenciador de anúncios, para a gente continuar, porque às vezes a gente nem entra nessa parte, a gente vai mais na parte de conteúdos daí, do que escrever, de como fazer. Interage aí com a gente, fica mais fácil, tá? Vai colocando aí que a gente vai lendo aqui. Sim, tá, beleza. Legal. Quem mais? Vamos colocando aí que a gente vai vendo. A Farmética, então, já faz impulsionamento. Sim, legal. Isso, então tá. Ó, como já tem gente que já faz impulsionamento aí, então tá. Gente, é sempre melhor impulsionar. Tenho, não impulsiono todas, mas já fiz sim. Quero saber mais. Legal. Então tá, beleza. Ó, vamos lá, gente. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Melhor impulsionar pelo celular ou pelo notebook? O que vocês acham? O que é melhor? Fazer pelo celular ou pelo notebook? Bom, enquanto não chegou a resposta ainda, eu vou falando aqui. Os dois. Essa é a... Acho que vou te contratar. Não, deixa eu falar. Faço sempre pelo PC. Gente, o gerenciador de anúncios, ele libera mais funções do que o celular. O celular, as funções são limitadas. Então, é legal você fazer pelo notebook. Quando você fazer um impulsionamento que você queira trabalhar bem ele localidade, trabalhar o horário que ele vai ser exposto, né? E aí, para você, uma coisa bem legal é que quando você for trabalhar os horários, você tem que colocar lá o orçamento vitalício, tá? Porque senão ele não libera você colocar horários. Vou dar um exemplo para vocês. Eu quero fazer o impulsionamento de uma postagem numa região, que é uma região, um bairro de médicos, ok? E eu sei que os médicos, eles atendem das 9 da manhã até as 20 horas. Mas nesse mesmo bairro, vou dar um exemplo de Campinas, se tiver alguém aqui da região vai saber, tem o Cambuí. O bairro do Cambuí é um bairro que tem bastante clínica médica, ok? Só que é um bairro também que tem bastante barzinho, molecada à noite. Então, vamos supor, se eu faço um impulsionamento e eu deixo ele aberto para atingir um público em qualquer horário, eu corro o risco de errar no meu público, porque eu posso pegar um público que não é o público que eu quero, que é o público que estão nas clínicas, ok? Então, o que eu faço? Eu vou lá e acerto o meu orçamento, né, vitalício, e eu vou lá e eu coloco o horário assim, ó, eu quero que apareça para as pessoas que estão naquela localidade das 8 da manhã até as 20 horas. Assim você pega o público exato. O Facebook, ele consegue fazer segmentação por lista. Então, vamos supor, a Sara falou da gente fazer segmentação, tá? Vou falar um pouquinho de como a gente trabalhar lista de cliente. O cliente, ele é um cliente da farmácia, teve contato com você. Você conseguiu coletar, e é muito importante isso, tá, gente? Você tem que ter o e-mail que a pessoa loga no Facebook. Então, vamos supor que todo cliente que compre na farmácia, você vai lá e você começa a fazer um mailing, né, dos clientes com o e-mail que ele loga no Facebook. Daqui a pouco, você tem lá uma base de 2.000, 10.000, 15.000 e-mails. O que você faz? Você consegue também impulsionar para os seus clientes, subindo uma lista de e-mail, tá? Outra coisa, você pode impulsionar para gerar tráfego para o seu site, você pode impulsionar para gerar tráfego para a sua página, você pode para aumentar o alcance.
Então, assim, são 700 maneiras diferentes de impulsionar. E é muito importante, quando você começar a impulsionar, quem já viu a tela do impulsionamento, sabe que tem aquele termômetro que mostra o tamanho real do público, tá? Então, fica sempre atento ali qual é o tamanho real do público, para ver se você está atingindo um público interessante com o valor que você está direcionando, ok? E define muito bem quem é o seu público. Então, são mulheres, aí você pode colocar, sei lá, mulheres que têm a ver com moda, com fitness. Curtem páginas relacionadas a isso. Curtem páginas relacionadas. Tudo isso você pode colocar na hora que você estiver impulsionando, tá? E aí, o que eu falo para vocês? Ah, mas como que eu faço isso? Gente, o Facebook ele é autoexplicativo. O melhor conselho que eu posso dar para vocês é ter explorar. É brincar, é entrar e fazer. Vai fazendo, ver o que dá retorno, o que não dá retorno, analisa os resultados, como que foi, aí depois você fala, não, vou colocar mais um público aqui, e você vai ganhando intimidade com a ferramenta para você começar a fazer cada vez melhor, tá? Acho que até mais desafiador do que a ferramenta do Facebook é pensar no conteúdo, na estratégia de conteúdo, porque olha, o Neto falou agora, olha, você, de repente, tem um post que você vai segmentar para mulheres de 36 anos, que gostam de, sei lá, páginas relacionadas a coisas fitness, alimentação e tal. O seu próximo post, ele pode ser voltado para um público que não tem nem um pouco esse perfil. Uhum. Pode ser para um homem que está com problema de queda de cabelo. Então, isso tem que estar no seu planejamento. Quando você for planejar a sua linha editorial daquele mês, você precisa falar, bom, aqui eu vou falar com um homem, então eu preciso definir já, lá no seu planejamento, a segmentação no Facebook. Quem é essa persona e para quem eu vou segmentar. Isso no seu planejamento do mês todo. Isso tem que ser feito. A sua comunicação só vai ser efetiva, você só vai conseguir criar essa conexão com o seu público se você disponibilizar conteúdos que façam sentido para ele. Começar a disparar conteúdos aleatoriamente só porque você tem que estar lá, porque, bom, eu faço 3 posts por semana, então eu tenho que estar 3 vezes por semana, eu vou colocar qualquer coisa que eu não tive tempo de me planejar. A chance de você ter um retorno positivo com isso é muito pequena, porque você está distribuindo conteúdo aleatório e também está panfletando para todo mundo se a segmentação não está correta. Então, o planejamento ele é fundamental. A ferramenta é isso que o Neto falou. Tem que ir lá, tem que explorar, tem que brincar e uma hora dá para acertar. E o algoritmo do Facebook funciona bastante com engajamento, né? Então, com pessoas que te acompanham e gostam da sua marca. Se de repente você começa a postar coisas que não são interessantes, a pessoa para de dar like para você, para de conversar, deixar mensagem, ela para de ver os seus anúncios, né? Então, é importante também você sempre ter uma estratégia muito boa do que postar. Voltando um pouquinho sobre ontem também, o post que a pessoa me mandou. Quando ela me mandou, eu vi que tinha bastante texto. Tinha mais de 20% de texto. Antigamente, o Facebook ele não autorizava a gente a impulsionar imagem que tinha mais de 20% de texto. Hoje ele deixa, mas ele diminui muito o alcance, tá? Então, é muito importante também você tentar transmitir na imagem já o que você quer de cara. E como fazer uma imagem atrativa? Essa é a pergunta. É um desafio também, né? Número 1 é não usar imagem de banco de imagem. Né? Porque o Facebook ele tem uma ferramenta que ele reconhece imagem de banco de imagem e ele diminui o seu alcance. Você pode até usar, mas tem que tratar essa imagem. Isso. Né? Você pode usar banco de imagem, não tem problema, desde que ele... Coloca seu logo, muda a cor do fundo. Exatamente. Não usar fundo branco também é uma estratégia importante. Isso. Outra coisa. Mas Neto, eu não tenho banco de imagens. Tudo bem. O próprio Facebook tem um banco de imagens gratuito, tá? Que vocês podem acessar. Deixa eu ver onde que fica. Deixa eu olhar aqui que eu vou falar para vocês exatamente onde que fica esse banco de imagens. Ele fica lá no gerenciador, você vai em anúncio, mídia, aí já vai ter do lado, imagem, banco de imagens. É só você clicar lá e você já vai ter acesso a um banco de imagens do Facebook, tá? Outra coisa, eu gosto bastante de usar... mas como que eu vou tratar essa imagem? Aí, a gente tem esse programinha aqui, ó,
que é um programinha para você, que é super fácil de trabalhar, que você pode tratar a imagem. E tá aí, ó, vai anotando aí, pessoal. Esse aí é o site do programinha, você já pode logar com o seu perfil do Facebook e lá você consegue fazer a edição das imagens para que você tenha melhores resultados, tá? E assim, outra coisa, eu gosto bastante de usar cor forte, que chama atenção. Por exemplo, vocês conhecem a Camila Porto, né? Se não conhece, começa a seguir a Camila Porto, que tem uns negócios bacanas lá. Ah, você usa o Canva, legal, Viane. Então, aí acontece, sempre ela usa lá preto e laranja, ok? Eu estou passando, eu já sei que é ela. Então, se você tem uma identidade visual da sua farmácia, que algumas pessoas são contra, e eu sou a favor, você falar com o seu público-alvo pela imagem, você consegue fazer com que as pessoas que gostam do seu conteúdo, já num olhar, já bater o olho e falar assim, opa, é coisa da farmácia que eu gosto, entendeu? Então, eu gosto bastante de usar cor forte aí para trabalhar. E também imagem que fala com o público-alvo. Eu gosto bastante também de falar com imagem. Por exemplo, a gente coloca bastante empresária, mulher, né? Por quê? Porque é o nosso maior público aí que a gente trabalha. O que mais, Sara? Queria, então, para a gente fechar aí eu acho que a parte de conteúdo, de geração de conteúdo, eu tenho uma colinha aqui, eu vou ler, porque eu fiz um passo a passo, até depois, se vocês quiserem, posso compartilhar todas essas perguntas que a gente recebeu aqui, e tudo que a gente respondeu, até foram 4 páginas aqui de conteúdo, então se vocês quiserem, eu coloco num formato mais interessante para vocês e mando, só vocês colocarem aí se vocês querem. Então, aí, dicas para a gente fechar essa questão de conteúdo para a gente ir para a parte mais prática. Então, a primeira dica para você ter um conteúdo interessante para a sua audiência, definir o seu público-alvo, a sua persona, implementar um funil de compra para o cliente, então, criar um fluxo para o cliente, isso é fundamental. Então, isso vai ser definido quando vocês estiverem traçando a estratégia de vocês. Então, vocês vão começar com qual conteúdo, esse conteúdo vai se conectar com o segundo conteúdo que vocês vão publicar, e aí vocês vão criando um fluxo para o cliente chegar até um determinado momento que ele vai levantar a mão e falar, eu quero isso, ok? Criar materiais ricos, então, e-books, vídeos. Gente, olha, dá para fazer e-book hoje, você pode fazer dicas para perder peso, que é o que seu cliente quer, e colocar informações lá, falar de dicas de qualidade de vida, enfim, de como emagrecer fazendo atividade física e falar do medicamento manipulado também, por que não? Dicas para tratar manchas no verão, que é algo que é um paradoxo. Como que eu vou tratar mancha no verão? Como que dá? Então, são assuntos que o seu cliente, que tem o gatilho mental, que o seu cliente vai falar, poxa, como que eu vou tratar mancha no verão? Mas isso se torna interessante e, eventualmente, e é bem provável que ele baixe aquele conteúdo para poder ler. Vídeos, hoje tem aí inúmeros aplicativos de vídeos, dá para vocês fazerem edição desses vídeos. Tem os aplicativos nativos, para quem usa iPhone, tem o iMovie, tem outros também, se vocês quiserem eu coloco nesse material e compartilho com vocês. Tem alguns aplicativos que vocês vão ter que pagar alguma coisinha para editar um vídeo, mas assim, tem que pensar que vai ter que abrir mão de alguma coisa, vai ter que investir até para vocês criarem um conteúdo bonito, né? Criar um blog, o blog é fundamental para manter a página de vocês atualizada, com conteúdo rico para o seu cliente e para que vocês estejam bem posicionados no Google. A gente não vai entrar em Google hoje aqui, mas é um assunto que dá um outro webinário, e que a gente pode falar disso em outro momento. Criar landing pages otimizadas para conversão. O que são landing pages, para quem não sabe? São aquelas páginas de conversão onde você coloca lá um resumo, um briefing do que é o conteúdo que você vai entregar para o cliente, e ao lado você tem as informações que você deseja capturar desse cliente, que são para a farmácia, nome, e-mail, telefone, enfim. Você vai definir quais são as informações relevantes para você, e você vai montando um banco de dados com essas informações que vocês vão receber do cliente. Adquirir boas ferramentas para fazer marketing de conteúdo, tem muita ferramenta por aí, depois a gente pode fazer um outro webinário sobre isso também, dando algumas sugestões para vocês. Pergunta aqui, ó, um monte de gente perguntou sobre inbound marketing. Aqui, ó. Legal, a gente fala aí no final. Automatizar processo, levar mais tráfego para o seu site, estabelecer uma presença sólida nas redes sociais, aí basta querer, a gente sabe que o dia a dia é complicado, que a rotina
é cheia, né? Principalmente da mulher empreendedora, que tem milhares de coisas para fazer, mas tem que se estabelecer uma rotina. Tem que ter presença sólida nas redes sociais, porque o seu cliente vai te reconhecer por isso. E configurar e monitorar métricas de conversões e vendas lá no gerenciador, que é essa dica que o Neto deu agora, que também é conteúdo para outro webinário, a gente pode ter conteúdo para falar só de ferramenta, e aí se vocês quiserem levantarem a mão, a gente pode marcar um outro bate-papo para falar sobre isso também. Então aqui, ó, eu listei 10 dicas que eu vou compartilhar, que eu vi bastante gente falando que quer esse conteúdo, vou compartilhar depois com vocês, tá? Posso só falar um pouquinho Pode, aqui? A gente falou sobre fazer vídeos, né? Eu acho super legal fazer live, né? Eu acho que vocês têm que explorar mais as lives, né? Trabalhar bastante quando estiver falando no Instagram e replicar também pro Face. Como que chama do Face? É história do Face mesmo? Status? Como que chama do Face? Eu acho que é isso. História. Eu vou olhar, eu não trabalho tanto com o do Face, mas eu faço pelo Instagram e eu já replico direto para lá. Então, faz bastante live, né? Programa para debater sobre assuntos, deixa o pessoal perguntar, vai responder direct, pela história. Então, faz história no Facebook, né? Eu acho que isso é super interessante também, só para ressaltar um pouquinho aí sobre os vídeos, que às vezes você grava conteúdo, edita, mas às vezes você fazendo uma live, você também consegue chamar o público ao vivo para acompanhar o seu dia a dia também. Eu acho bem legal. Live, eu acho que, na minha cabeça, a tendência das redes sociais vai ser tudo online. É tudo tipo assim, agora, o que está acontecendo agora, ao vivo, com a câmera ligada. Eu acho que vai caminhar para esse lado aí no futuro, eu acho. E aí, assim, outra pergunta que a gente recebeu. Com qual frequência a gente deve publicar nas redes sociais? Em quais redes sociais que a farmácia deve estar? Então, vamos lá. Primeira coisa, em qual rede social que a farmácia deve estar? Primeiro, a farmácia tem que entender qual é a rede social que tem conexão com o público dela. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de Consufarma. A Consufarma está no LinkedIn? Está muito eventualmente. O nosso público não está no LinkedIn. Então, a gente precisa canalizar esforços em redes sociais onde a nossa audiência vai estar, né? Então, no caso da farmácia, por exemplo, para quem está começando e pergunta, Jussara, em qual rede social tem que estar? No Facebook tem que estar, gente, porque é a maior rede social do mundo. Então, no Facebook é fato, tem que estar. O Instagram é uma ferramenta super legal que também tem crescido muito, né? Tem crescido exponencialmente, até mais que o Facebook, se for ver em números percentuais. Então, é uma rede social que também se deve estar. E aí, assim, você tem que ter de 1 até 3 redes para quem está começando, porque é difícil gerenciar muitas redes sociais, né? E a constância, ela é muito mais importante do que você atuar em 10 canais diferentes, tá? Então, você tem que ver onde a sua persona e qual é a sua afinidade com a rede também. Não adianta, eu quero instalar, qual que é aquela rede social que você quer? No Pinterest. Pinterest. Eu começo a publicar no Pinterest. Falei, Neto, eu não tenho nenhuma afinidade com a ferramenta. Calma, o Pinterest agora não, entendeu? Então, você tem que ter afinidade com a rede social que você vai usar também, isso é importante. Uma coisa importante que também é dica bônus aqui, gente, é importante estar em todas as redes sociais, é fundamental, não tem como escapar, é um movimento sem volta, mas é importante também vocês estarem capturando o mailing do cliente de vocês, fazendo um trabalho bem direcionado para esse cliente, através de e-mail marketing, porque rede social muda algoritmo, né? O tempo inteiro, então muitas vezes, assim, até você retomar aí um engajamento legal para sua publicação pode demorar, então você tem que ir fazendo contato com esse cliente de alguma forma. O que eu acho que é fundamental, ter o mailing de e-mails, uma lista válida, e ter o WhatsApp. O WhatsApp é outra ferramenta que também dá outro webinário, que assim, hoje a gente vê pela nossa audiência, muitas das pessoas, elas querem ser contatadas via WhatsApp, muito mais até do que por e-mail ou por uma rede social. Mas nisso vocês são bons, né, gente? Vocês hoje, eu acho que um dos principais canais de comunicação com a farmácia é o WhatsApp, não é? Chega o orçamento. O duro é a conversão pelo WhatsApp. Todo mundo reclama que diminui muito a conversão porque não consegue mostrar o diferencial da farmácia. Mas realmente o WhatsApp é uma ferramenta hoje indispensável. Eu gosto das pessoas... Eu não gosto nem que as pessoas me liguem mais. Eu gosto só de WhatsApp. Eu adoro responder o WhatsApp. E aí, gente, assim, postar todo dia, ou assim, 3 vezes por semana aqui, com os nossos clientes de mídias, a gente posta 3 vezes por semana.
Mas o que a gente sugere para o cliente? A gente está aqui postando 3 vezes como agência, mas o cliente também pode fazer uma publicação no dia que a gente não faz, né? Então, tem que ter, assim, esse trabalho também a 4 mãos. Não dá para a agência trabalhar sozinha ou o cliente trabalhar sozinho, né? Às vezes o cliente até consegue trabalhar sozinho, mas quando se tem um trabalho aí de 2 mãos, né, é preciso que assim, todo mundo esteja alinhado com a estratégia e todo mundo esteja fazendo um trabalho também de posicionamento nas redes. Então, o ideal é postar todos os dias, até se for o caso, tá? De 1 a 2 vezes por dia. E medir o engajamento do público nas redes, para reavaliar a estratégia. Não dá para escrever estratégia na pedra. Estratégia, assim, hoje funciona, amanhã pode não funcionar mais. Você faz um planejamento de um mês, de repente você tem que corrigir rota no meio do caminho, porque um mês é muita coisa. Surgiu um meme novo, mudou o algoritmo, mudou a estratégia, então isso tem que ser reavaliado semanalmente para que não haja falha aí na entrega de vocês, tá? Então, acho que sobre conteúdo era isso que eu queria falar, principalmente isso. E aí depois eu fiz um checklist aqui, ó, para as publicações no Facebook e no Instagram. Vamos ver se vai dar tempo da gente Pessoal, vocês já sentiram isso quando vocês entram numa rede social e, de repente, ela não tem muito like, muito comentário, vocês não dão tanta credibilidade para aquela marca, né? Ou para aquele estabelecimento? Então, eu tenho dois macetes que a gente faz aqui de vez em quando, que é legal, com os clientes, que eu acho que vocês podem adotar também no dia a dia de vocês. Número 1, é que se você postou alguma coisa que não deu... deixa eu terminar isso, depois eu falo outra coisa. Vai. Então, número 1, se você viu que não deu tanto engajamento, não converteu tanto um post seu, o que você faz? Vai lá e oculta ele da sua linha do tempo. O cliente vai continuar vendo, mas o cliente que acessar a sua página, ele não vai ver um post que tem pouco engajamento, pouco like, né? E acho que isso é melhor explicar bem. Quem vai ver, se você patrocinou o post, você vai entregar, vai aparecer na linha do tempo do seu cliente. Esse cliente vai ver lá como está o engajamento desse post. Agora, caso o cliente entre na sua página, lá na sua timeline, lá no Facebook, esse post lá vai estar ocultado, lá o cliente não vai conseguir ver. Isso, e outra coisa é você fazer o dark post, que é o quê? Que é você fazer impulsionamento ou campanha que seja, que não aparece na sua timeline, que só aparece para o cliente, né? Isso também é legal, que você também pode fazer, tá? São 2 coisinhas aí que a gente faz, que é legal também, que faz com que você tenha uma página sempre forte, tá? Deixa eu pensar o que mais tem. Então, quando você pensa, eu vou só finalizar, que eu achei que eu tinha finalizado, mas não tem mais algumas coisinhas rapidinho aqui. Quando vocês tiverem mais de uma rede social, utilize o mesmo nome de preferência nas 2 redes, ou nomes bem similares às 2 redes, tá? Isso gera familiaridade mais rapidamente e é mais fácil de você ser encontrado também. Utilize o mesmo avatar de preferência, o avatar é aquela fotinho do perfil lá, tanto no Facebook quanto para o Instagram, se for o caso, que a gente está falando prioritariamente dessas 2 redes, tá? Para que sua audiência também te identifique automaticamente. E utilize a foto de capa das redes sociais de forma estratégica, dinâmica, como se fosse um outdoor da sua empresa, da sua farmácia, tá? Podendo até trabalhar por campanha. Pode ter por vídeo, pode ser por campanha, enfim, a gente tem que pensar nisso como se fosse um outdoor e a cara da sua empresa lá, e o cliente, obviamente que a estética do trabalho que você faz também se reflete na leitura que o cliente faz da entrega do seu trabalho. Algumas mudanças do Facebook. O Facebook hoje, conteúdo nativo, ele entrega melhor. Então, por exemplo, agora, quando você grava um vídeo e você coloca o link no Facebook para que a pessoa clica e vá para o YouTube ou vai para a sua página, ele diminui, né? Outra coisa, o Facebook, ele fechou um contrato com o Serasa. Agora ele permite que você, farmácia impulação, quando você for fazer o impulsionamento, você consiga definir até a classe social do seu público. Então, assim, eu quero para a classe A, que ganha acima de 15 mil e que são empresários. Você consegue fazer isso agora, tá? Então, porque ele tem um convênio com o Serasa e isso permite você trabalhar a classe social. Que mais? Deixa eu ver. Que é legal para a gente comentar. Eu vou pensando aqui coisinhas legais para a gente comentar. Tá, eu vou falar então de Facebook, dicas de Facebook, Instagram, e você entra no inbound. O que você acha?
Para não ficar muito longo, eu acho. Senão... Ah, não. Fala de embalde. Você manja pra caramba do conteúdo. Ela que mais manja hoje de conteúdo de topo de funil, meio de funil, fundo do funil é ela que tem que falar. Não, você, alguma coisa que você acha que o pessoal está perguntando muito de embalde aqui, ó. O pessoal está perguntando de embalde, tem outras perguntas aqui também. Tem, ó, vamos lá. Vamos ler então as perguntas aqui rapidinho. Enquanto você procura as perguntas que você vai ler, posso dar as dicas rapidinho aqui de Facebook? Pode. Então, beleza. Facebook, importante, gente. Nas configurações da fanpage, descreva a área, né, sobre a missão e a história de forma estratégica, dizendo claramente quem você é e como você pode ajudar a sua audiência, tá? Isso na descrição lá do Facebook. Configure o botão de Call to Action, aquele botão que leva o cliente para realizar uma ação, tá? Então, configure isso, ele fica logo abaixo da foto de capa, associe com o link que você deseja promover, seja o site da sua farmácia, enfim, provavelmente vai ser o site, né? Ou algum outro link que você queira promover, tá? Escolha a ação que você quer que os seus fãs tomem. Então, você pode escolher comprar, se você tem uma loja, um e-commerce. Você pode colocar cadastro, se você pode colocar enviar mensagem, entre outras opções que o Facebook te dá lá, ok? Configure a categoria da sua fanpage de acordo com o seu tipo de negócio e nicho. Aí, mais uma vez, a questão do nicho é fundamental. Exemplo, se é um negócio local, se é empreendedor, se é educação, se é farmácia... se é área de saúde, enfim. Então, deixa isso bem configurado para ficar mais fácil para a sua audiência te encontrar. Bem como os interesses da página, relacionados ao seu negócio, para poder atrair o público de vocês, ok? E lá no Instagram, configura a conta como pública, porque a maioria dos clientes que a gente atende aqui tem a conta como ainda perfil pessoal, tá? Então, se você vai usar a conta com a finalidade de fazer negócios, essa conta ela tem que estar como uma conta pública, ok? Já muda para empresas também. Já configura para o perfil comercial, né? Tem essa opção agora. Então, lá você pode fazer impulsionamento também das suas publicações, perdão. E legal, explorar muito o Stories do Instagram. O Stories hoje é a ferramenta que mais dá engajamento no Instagram. Quando você transforma a sua conta num perfil comercial, você consegue colocar link das páginas para onde você quer direcionar o seu cliente. Então, vocês devem ver lá quem acompanha Stories, arraste aqui e acesse, alguma coisa assim. Você vai arrastar ali, você vai conseguir entrar na página e direcionar para algum lugar onde você quer que o cliente faça algum tipo de ação lá, tá? Legal colocar hashtag, então você pode colocar hashtag, nome da sua farmácia, ou criar um posicionamento para vocês, tipo, eu uso medicamento manipulado, eu uso medicamento personalizado, enfim, criar um posicionamento de vocês, usar essa hashtag nas publicações, que quando o cliente for buscar pela hashtag, vai aparecer o seu stories também, tá? Então, usar muito essa ferramenta. Usar enquete, é muito legal a enquete para vocês entenderem o perfil do cliente de vocês, o que o seu cliente quer. Então, você busca mais nutracêutico para emagrecer ou você quer tratar a pele? Sabe, alguma coisa assim. Gente, eu não sou farmacêutica, então posso dar algum exemplo aqui. Não, relevem os exemplos. Você preparou um belo roteiro. Relevem aí o exemplo, tá? Mas pensa nisso, assim, você consegue medir o que a sua audiência gosta mais e você consegue direcionar o seu conteúdo para o que ela gosta mais também. Adicione uma biografia amigável lá, coloca quem você é, o que você faz, como você pode ajudar o seu cliente e coloca lá o link para o seu site. Toda vez que tiver uma citação no seu post, você pode colocar que o link está lá na biografia. Sempre lembrar de trocar esse link de acordo com a publicação que você vai fazer, se vai mudar o canal para onde o cliente vai, ok? Deixa eu ver. Aqui o único lugar onde você pode ter um link clicável é na bio. Então, isso, essa dica que eu dei para vocês agora. Eu não sei como fazer isso ainda, mas eu vou descobrir e vou contar para vocês. A bio é biografia, tá, gente? Isso, na biografia. Porque eu coloquei o link clicável lá, eu também não fazia isso. Aprendi faz pouco tempo a fazer isso, o Sara que me ensinou. E aí, agora tem um jeito que é o que eu falei, eu não sei ainda, mas eu vou aprender e vou ensinar para vocês. Você vai para um link clicável lá na biografia, e a hora que você clicar nesse link clicável, ele te dá, 5 opções de onde você pode clicar para ir. Então, você pode ir para 5 lugares diferentes.
Mas isso aí a gente vai descobrir e vai compartilhar com vocês, tá? Depois que mudar para perfil comercial. Isso. Pessoal, outra coisa. Vamos pegar aqui as perguntas. Ó, como fazer textos relevantes? Como fazer textos relevantes que chamem a atenção e gerem interação nos comentários? Falamos já. Acho que é legal falar de gatilho mental, né? Você sabe bem, você é o cara dos gatilhos mentais. Pessoal, aqui você pode usar gatilho de curiosidade, gatilho de prova social, gatilho de autoridade, de cientificidade. Então, por exemplo, é muito bacana vocês, quando vocês estiverem falando com o cliente também, vocês começarem a pegar depoimento deles de como que foi o tratamento dele, né? Se teve resultado efetivo ou não, porque isso é uma coisa bacana depois que você pode trabalhar em termos de conheça a Dona Maria que em 15 dias teve uma resposta significativa ao tratamento X, entendeu? Então você usar como prova social. Gatilho de curiosidade, tipo, se você gostou desse ativo, você não tem noção que vem por aí, sabe? Tem bastante gatilho que você pode usar. Se vocês colocarem gatilhos mentais no Google, vai ter uma pancada de gatilhos lá que vocês podem usar. As pessoas gostam dicas, passo a passo, 3 passos, porque aí o leitor já entende que a leitura é curta, né? São apenas 3 passos, é fácil implantar aquilo, fazer aquilo, então isso a audiência gosta bastante também. E aqui é conteúdo, né? Como realmente efetivar a venda com posts, né? Não dá para ver o restante, como eu. Foi o que eu falei, gente, eu gosto bastante de chamar o cliente para o inbox, pegar o telefone dele e ligar. Na minha opinião, nada vende mais do que um telefonema, né? Porque você consegue argumentar com o cliente. Como fazer o cliente manifestar satisfação com a farmácia ou o produto? Gatilho. Isso aqui é gatilho e é perguntar. Interação, engajamento. Qual frequência devemos postar? A Sara respondeu. O que escrever para chamar a atenção sobre o produto? Nunca venda produto, venda solução, tá? Isso é uma regra básica. Então, assim, não venda o produto. Venda o benefício que ele vai trazer para o cliente. Exatamente, isso é muito importante, tá? Devemos colocar o valor do produto? Não. Não, eu sou totalmente contra colocar valor. Como gerar no cliente a sensação de que ele tem necessidade de usar o meu produto? Despertar a demanda reprimida. Tem posts que vendem muito, outros nem tem curtida. E vendo mais por lista de transmissão no WhatsApp do que pelo Face. Gente, como gerar no cliente a sensação que ele tem a necessidade de usar o meu produto? É vender o benefício dele. Isso aí o cliente já vai querer utilizar, né? E para despertar a demanda reprimida, você tem que pensar o seguinte, o Facebook, ninguém fala assim, amor, entra aí no Facebook e compra uma geladeira para mim. O Facebook, ele não é uma rede social que ele faz venda direta, né? Então, assim, mas aquela pessoa que estava pensando em comprar uma geladeira, ou que tem uma geladeira que não está legal, quando ele vai passando na timeline, se ele vê uma geladeira, a gente fala, nossa, eu preciso trocar minha geladeira também. Então, é muito importante que para você despertar essa demanda reprimida, que você saiba se comunicar com o seu público-alvo sobre aquele produto que você está divulgando. Porque daí... a estratégia de conteúdo acho que faz muito sentido também, né? De geração de conteúdo para o cliente, acho que faz bastante sentido aí. Como chamar a atenção do cliente no post? Isso, usar cor forte, não usar muito texto, uma foto que já retrate humanizada, então quanto mais humanizado for, mais legal é o engajamento. Né? Colocar um texto que chame a atenção do cliente, com gatilho mental. Colocar um texto. Você pode ver que hoje, gente, cada vez mais a gente está encaminhando para essa área de conteúdo, né? De não vender. Então, assim, o que eu posso resumir para vocês, trabalhem mais conteúdo, o benefício do produto. Você falar um pouco sobre inbound marketing. Aqui, chegou. O que é inbound marketing com a vantagem do uso? Gente, a melhor pessoa para falar de inbound é a Jussara, ela manja tudo sobre conteúdo. O que é o inbound marketing, Sara? Agora já não é mais inbound, ela é content marketing. Tem as duas teorias. A gente tem que estudar tudo aqui. Na verdade, assim, para resumir bem, é uma estratégia de geração de conteúdo
que o objetivo final dessa estratégia vai ser gerar contatos, né, gerar leads, que são contatos de clientes interessados em comprar o seu produto. Então, lá no final do processo do inbound, né, da geração de conteúdo, o seu cliente vai levantar a mão e vai falar que ele quer comprar aquilo de você. E aí a estratégia de inbound, ela tem que ser muito bem definida, mais uma vez a gente depende muito de uma linha editorial aí bem trabalhada, porque você coloca o cliente num fluxo, né, e você vai alimentando esse cliente com informações que são pertinentes para ele, que são para esse cliente, que são fundamentais para curar a dor dele. Então, por exemplo, na estratégia de inbound, você tem conteúdos de topo de funil, que são conteúdos mais genéricos, que são conteúdos que você cria para um cliente que ainda não sabe que ele precisa daquilo, ele nem sabe o que ele está procurando, mas ele começa a se interessar pelo assunto de forma mais genérica, e aí ele vai chegar até você de alguma forma, através dessa pesquisa que ele faz, e você continua alimentando o cliente com conteúdos que estão relacionados a esse conteúdo de topo de funil. Então, você pode ter lá artigos de blog que estão relacionados ao seu post de Facebook, que estão relacionados também ao que você publica no Instagram, tá? E sempre pensar em dar esse conteúdo para o cliente, dar alguma coisa que vai resolver a dor dele, não só vender. Como você pode ajudar esse cliente a resolver um problema que ele tem. E depois, lá para o meio do funil, você vai pensando em conteúdos mais ricos para esse cliente, porque aí você já afunilou. Quem realmente está interessado naquele assunto, ele vai permanecer ali consumindo o seu conteúdo. Então, você pode pensar em dar e-book para o seu cliente, pode pensar em dar aulas, dar vídeos, dar white papers, que são aqueles papers que são frente e verso com algumas informações, mas que tenham aí uma estética bem legal e atrativa para o cliente. Você pode dar infográficos relacionados ao tema que você está tratando. Enfim, você tem uma série aí de estratégias que você pode trabalhar para trazer o cliente lá para o topo do funil, e aí, quando você tem topo de funil, meio de funil, fundo de funil, obviamente você vai afunilando, vai chegando lá no fundo do funil, o cliente que efetivamente ele quer comprar aquele produto, né? Então, esse cliente, ele é um cliente quente para você realizar a conversão. Então, quando ele chega lá no topo, lá no fundo do funil, é o momento que ele está preparado para você chegar e poder vender um produto para ele. O marketing de conteúdo, ele traz resultado rápido? Não. Ele demora para acontecer. Tem uma brincadeira que falam aí no meio do marketing, que a pressa é inimiga da conversão, nesse caso. Então, quanto mais pressa você tiver, menos você consegue converter. Só que você vai usar essa estratégia de educar o seu público, de dar conteúdo, de fidelizar. E esse cara, ele vai continuar comprando com você. Ele vai continuar consumindo seu conteúdo. Porque ele passa a ser um espectador da sua marca, entendeu? Ele é o cara que ele quer consumir porque ele confia em você. Então você vende credibilidade, segurança. E porque você é fonte de conteúdo para ele. E é uma tendência, gente. A tendência é cada vez mais as empresas comecem a trabalhar conteúdo, né? Vocês vão ver bastante a Consulfarma se posicionar para o ano que vem como uma empresa geradora de conteúdo. Pouco vocês vão ver a Consulfarma fazendo promoção de produto, né? A gente vai gerar bastante conteúdo para a farmácia melhorar a performance dela e que ela consiga aumentar o faturamento. Mais alguma pergunta? Hein, galera? Tudo ok? Tudo certo? Podemos finalizar por aqui? Posso contar a novidade só, Neto? Conta. Agora, não vou deixar de falar de serviço nosso, né? Não vou fazer propaganda, não, é coisa rápida. Eu não sei, aqui não analisei, mas eu não sei se tem cliente nosso aqui de mídias, né? A notícia que eu vou dar é que a partir de agora, e a gente vai avisar oficialmente os clientes de mídias, a gente vai ter uma comunidade fechada para os nossos clientes de mídias, e todas as novidades que forem saindo de Facebook, aplicativo, enfim, de inbound marketing, tudo que for novidade, a gente vai dar conteúdo gratuito para esses clientes lá na nossa comunidade de clientes que tem assessoria de mídias digitais da Consulfarma, tá? Então, assim, óbvio que a gente vai ser uma empresa geradora de conteúdo, a gente vai fazer isso por aqui com bastante frequência, mas para os clientes que têm os nossos serviços, eles vão ter algumas informações privilegiadas, vão receber em primeira mão aí algumas coisas. Então, a gente vai ter aí uma rotina bem dinâmica, de bastante conteúdo, de atualizações direto. Então, quem for cliente já vai receber o convite, vai participar da comunidade
e vai receber as principais novidades aí de todas as mudanças e novidades do mundo do marketing digital. Certo, Neto? Certo. Aqui, ó, cheio de dúvidas, mais do que antes. Gente, não adianta. Eu não sei se o problema foi o webinário ou se a gente jogou muito conteúdo aí, né? Não, tá, assim, gente, não adianta. Marketing digital muda toda hora, todo instante, é muito dinâmico. De verdade, se você não tem tempo para se dedicar a estudar, eu acho muito importante você fazer uma parceria com uma agência ou contratar algum profissional que fique dedicado, exclusivo a fazer a sua marca crescer nas redes sociais, tá? Isso aí não precisa ser a Consulfarma, pode ser qualquer agência, mas só toma cuidado no conteúdo que ela vai escrever, só isso. Porque realmente é muito dinâmico, muda muito rápido. Eu também, às vezes, eu apanho bastante, de verdade. Algumas coisas que eu não consigo entender também, eu tenho que estudar, corro atrás, eu pergunto para a Jussara, eu vejo como que eles trabalham na prática. Qual que é o meu diferencial? Meu diferencial é que eu tenho uma agência que trabalha diariamente, então eu consigo me atualizar mais rápido, né? É esse diferencial. Agora, gente, assim, não tem mais volta, tá? É igual eu falo, daqui a pouco, todas as farmácias de manipulação vão ser obrigadas a ter e-commerce, né? Porque a concorrência já começou. Você tem uma loja física numa localidade e as farmácias da sua cidade já não concorrem mais com você. E concorrem com você são farmácias que estão vendendo online, né? Então, são tendências, a gente tem que se adaptar e a gente tem que ser rápido na tomada de decisão a aderir a essas tendências, ok? Quem ficou com mais dúvida também, pode entrar em contato com a agência da Consulfarma, pede para falar com o Felipe ou com a Jussara, e eles vão sanar a sua dúvida aí referente a marketing digital. E aí eu vou mandar esse material que vocês pediram no e-mail que vocês cadastraram aí para participar do webinar, tá? Até amanhã eu encaminho para vocês. Beleza? Então, galera, ficamos por aqui. Um grande beijo a todos. Muito obrigado pela participação. E em breve a gente entra com mais algum webinar aí sobre algum outro tema, ok? Muito obrigado, viu, gente? Foi em pausa.